Olá. Se você está aqui, decidiu parar de pedir sinal verde e começar a traçar a própria rota. A promessa é clara: sair da dependência de aprovação, focar no que você controla e transformar intenção em passos pequenos que constroem respeito silencioso. O estoicismo chama isso de governo interno. Você não manda no humor do mundo. Você manda no gesto, no horário e na qualidade do que entrega. Quando a energia sai da explicação e entra na execução, a forma como tratam você muda por consequência. O mapa de hoje cabe em uma frase: distinguir o que é seu de fato, transformar essa distinção em trilhos visíveis e comunicar avanço em sinais curtos. O resto é ruído. Enquanto você tenta convencer a outra parte do seu valor, o relógio corre e a ansiedade cresce. Quando você mostra um passo concreto e marca o próximo, o ambiente entende direção. Epicteto ensinava a separar o que depende de você do que pertence ao cenário. Essa separação não é poesia, é técnica de foco. Veja onde a sua autonomia costuma vazar. Você espera respostas para começar, aceita urgências sem escopo e promete mais do que controla. Depois precisa justificar atrasos que eram previsíveis. A virada começa quando a sua manhã passa a servir a sua rota, não a agenda alheia. Não precisa de heroísmo, precisa de especificidade e repetição. Pequenos compromissos cumpridos empilham confiança dentro e fora. Em poucos dias, a conversa muda de tom porque o padrão ficou visível. Tarefa 1. Bússola de 3 linhas ao acordar. Linha 1. O que depende de mim hoje? Linha 2. Qual evidência pequena consigo mostrar até o meio do dia? Linha 3. Qual obstáculo provável e qual resposta aplico se aparecer? Escreva em papel e deixe à vista. Ao começar, execute a evidência antes de abrir mensagens. No fim da manhã, registre em uma linha para quem precisa ver. Entregue X. Próximo passo, ITAS, às 15. Você não está pedindo aplauso. Você está sinalizando rota. Quem vê uma trilha clara tende a respeitar o ritmo de quem a constrói. Uma história curta para assentar. Você precisa concluir algo importante e aguarda um retorno que não chega. Em outro dia, você gastaria a manhã entre notificações e explicações. Hoje, a bússola decide. Você entrega a parte que estava ao seu alcance e marca o próximo passo com hora. Quando a resposta chega, sua metade já está adiantada e a continuação está decidida. Dentro, você sente tração. Fora, percebem previsibilidade. É assim que a autonomia deixa de ser discurso e vira prática. Talvez surja a pergunta que costuma sabotar os melhores planos. E quando o mundo me puxa com urgência? Urgência sempre existirá. O que muda é a sua maneira de recebê-la. Você não precisa dizer sim no susto nem desaparecer atrás de justificativas. Você pode converter pressão em processo, sem elevar a voz e sem ceder o volante. Há um ajuste simples que encerra a prontidão ansiosa e instala respeito sem confronto. É exatamente ele que abre a próxima etapa. Você não precisa correr atrás de cada pedido para provar valor. Precisa converter pressão em processo. Quando alguém puxa você no susto, o impulso é responder na hora, prometer demais e explicar o que ainda nem aconteceu. Esse padrão alimenta a ansiedade e rouba a direção. O caminho é previsibilidade. Quem tem ritmo visível não vive à mercê do humor do dia. O estoicismo orienta a ordenar o que depende de você e soltar o resto. Seu ritmo depende de você. Sua resposta no impulso, não. Troque prontidão por agenda clara. Defina janelas curtas e fixas para mensagens e cumpra com exatidão. Use amanhã para criar avanço real. Na janela, responda com objetividade e encerre a conversa sem abrir palco para debate infinito. 3 elementos bastam: o que está em progresso, o que foi entregue, o próximo passo com hora. Em progresso A, entregue B. Próximo passo C, às 15.
Essa linguagem limpa desloca a atenção de justificativas para movimento. Sêneca chamaria isso de preferir substância a ornamento. Quem lê entende que você está conduzindo, não pedindo licença. Microtarefa 2. Janela previsível de resposta com status em 3 linhas por 7 dias. Escolha 2 horários compatíveis com sua realidade e publique esse acordo onde a equipe enxerga. Dentro das janelas, entregue a tríade em uma frase curta. Entre as janelas, execução silenciosa. Se aparecer urgência sem forma, devolva foco com 3 perguntas rápidas. O que muda agora? O que precisa estar pronto hoje? O que pode esperar sem prejuízo real? Você não recusa colaboração. Você organiza a rota para existir qualidade. Em poucas repetições, a ansiedade coletiva desce 2 pontos porque o seu padrão ocupa o lugar do improviso. Uma história curta para assentar. Logo cedo, chega uma mensagem cobrando algo vago. Antes, você largaria o plano, escreveria parágrafos de defesa e passaria o dia apagando incêndios. Agora, você olha o relógio, segue o acordo e mantém o trilho. Registra o andamento em 3 elementos, propõe um recorte possível e confirma o horário de retorno. O tom cai. À tarde, a microentrega aparece na hora combinada e a conversa avança. Não houve discurso, houve direção. Repetido por 1 semana, esse gesto muda como tratam você, porque ninguém discute com regularidade que entrega. Se a culpa vier dizendo que você ficou frio, trate como ruído de transição. Meça 2 coisas simples por 3 dias. 1, entrega concreta por período. Sua energia no final do dia. Se a entrega sobe e a energia aguenta, você está no caminho certo. Se a energia cai, reduza o tamanho das microentregas ou encurte as janelas. Independência é ritmo calibrado, não heroísmo que se apaga. Com ritmo público e estável, metade da virada está feita. A outra metade acontece antes da primeira frase e na escolha de cada palavra. Seu ambiente pode gritar disponibilidade ou comunicar execução. Sua linguagem pode pedir permissão ou propor caminho. Um ajuste rápido nesses 2 lugares multiplica o efeito das janelas e instala respeito antes do primeiro argumento. É exatamente isso que fecha o circuito da sua rota própria e impede que testem seus limites toda hora. A vitrine que você mostra decide como tratam você antes da primeira frase. Tela cheia de avisos, atalhos por toda parte e mesa lotada gritam disponibilidade. Quando o cenário grita, qualquer pedido empurra a sua rota para fora da pista. Quando o cenário comunica execução, a conversa nasce mais calma. Faça o ambiente dizer por você. Deixe à vista apenas o que serve ao próximo bloco. Feche o restante e vire o aparelho para baixo com alarme discreto. Não é estética, é direção visível. Quem entra no seu espaço entende que ali se conclui, não se justifica. A linguagem precisa sustentar o mesmo sinal. Palavras que pedem permissão abrem debates longos. Palavras de decisão abrem caminho curto. Troque promessas vagas por compromissos mensuráveis. Em lugar de "vou tentar", use "entrego às 15 ou aviso às 13 se houver risco". Substitua "posso explicar" por "confirmo o escopo para fechar hoje". Em vez de "o que você quer que eu faça", diga "para entregar hoje, proponho este recorte agora e a segunda etapa amanhã". O efeito é imediato. A conversa sai da arena da aprovação e entra no terreno da escolha. Microtarefa 3. Vitrine mínima em 60 segundos antes de cada conversa importante e antes de cada bloco de execução. Tire qualquer objeto que não sirva ao próximo passo. Abra somente o documento necessário. Deixe um copo de água e um caderno. Alinhe a postura. Solte os ombros, marque o alarme da sua janela de resposta e comece. Em 1 minuto, o ambiente passa a dizer por você: aqui se trabalha, aqui se conclui, aqui se mede o que importa.
uma história curta para ancorar. Você chega a uma conversa tensa com a tela piscando e papéis espalhados. O tom sobe rápido e pedem explicações. No dia seguinte, você prepara a vitrine mínima, define o recorte possível e abre com uma frase de decisão. Para hoje, entrego esta parte até às 16 e programo a continuação amanhã às 10. A temperatura cai. O foco volta. No fim do dia, a micro-entrega aparece no horário e a sequência já tem lugar no seu calendário. Não houve discurso, houve trilho. Marco Aurélio escreveria para si a mesma lição. Poucas partes, começo claro, ação concluída sem barulho. Se alguém trouxer pressa sem forma, não devolva com defesa longa. Conduza com 3 perguntas simples que clareiam a rota. O que muda agora? O que precisa estar pronto hoje? O que pode esperar sem prejuízo real? Ao puxar o diálogo para objetivo, entrega e tempo, você protege energia e mantém dignidade. O respeito muda de lado porque o padrão ficou nítido. Direção antes de narrativa. Resultado antes de aplauso. Agora eu quero compromisso público, porque compromisso ativa a memória quando a pressão sobe. Escreva clareza nos comentários. Essa palavra âncora resume a escolha que você fez. Mostrar direção no ambiente, decisão nas palavras e sobriedade nas entregas. Quando a urgência tentar puxar você de volta para justificativas, clareza será o lembrete de retomar a rota. Falta apenas um ajuste para transformar hábitos em reputação estável. Você precisa de um ciclo curto que amarre manhã, tarde e noite, proteja energia em dias ruins e mostre progresso mesmo quando o cenário falhar. Um plano simples de poucos gestos, repetido por 3 dias, consolida a sua autonomia e faz a sua rota se impor sem barulho. É isso que fecha a virada quando testam os seus limites. Agora é consolidar o que você já começou. Autonomia vira reputação quando o dia inteiro trabalha para a sua rota, não para a ansiedade alheia. O estoicismo chama isso de governo interno aplicado. Você usa a manhã para dizer onde pisa, a tarde para avançar com previsibilidade e a noite para ajustar a próxima curva. 3 sinais sustentam tudo o que você construiu até aqui. Bússola logo cedo, janelas de resposta com status objetivo, vitrine mínima antes de cada conversa e bloco de execução. Quando esses sinais se repetem, o ambiente aprende o seu ritmo e passa a tratá-lo de acordo. Dia 1 começa com direção visível. Escreva a bússola de 3 linhas, execute a primeira evidência antes de abrir mensagens e publique o próximo passo com hora. Entre as janelas combinadas, trabalhe em silêncio e deixe o calendário falar por você. Antes da conversa importante, limpe a mesa em 60 segundos e entre com uma frase de decisão. Para hoje, entrego esta parte até às 16 e programo a continuação amanhã às 10. Termine o dia anotando uma entrega concreta e como estava sua energia ao final. Se entregou e a energia aguentou. O trilho está correto. Dia 2, valida o padrão sob atrito leve. Mantenha as janelas e o status em 3 elementos. Encurte as frases e refine o recorte executável. Se aparecer pressa sem forma, devolva foco com as 3 perguntas que já conhece. O que muda agora, o que precisa fechar hoje, o que pode esperar sem prejuízo real. Essa sequência mantém a conversa no terreno da escolha e protege a sua presença. O estoicismo ensina a separar cenário de comando. Você demonstra essa separação quando recusa a arena do ego e oferece caminho com hora. Dia 3, coloca a prova diante de resistência educada. Marque uma conversa que costuma gerar justificativas e entre com a vitrine mínima, a bússola em mente e as janelas respeitadas. Abra com objetivo em uma linha, proponha um recorte que caiba hoje e feche confirmando o horário. Publique a microentrega no tempo. Quem testava seus limites percebe que empurrar já não funciona.
Seguir o seu trilho passou a ser a escolha menos custosa. Autonomia não é grito, é constância que melhora resultado e reduz ruído. Quando houver tropeço, não volte à defesa longa. Faça um reinício de 90 segundos, limpe a mesa, realize uma microentrega que você controla e registre o próximo passo com hora. Sem desculpas, sem drama, apenas retorno à rota. Epicteto insistia em começar pelo que está ao alcance. Você comprova a ideia quando converte falha em sequência prática. O que importa não é a perfeição do dia, é a velocidade com que você volta ao seu padrão vencedor. Talvez alguém tente puxar você para versões antigas. Não entre em duelo de narrativas. Mostre a rota que já está instalada. Bússola, status, vitrine, entrega. Repita até que a sala pare de buscar brechas e comece a buscar direção. Quem não valorizava, recalcula porque rotina consistente desarma qualquer história. Você não depende de aprovação para mover o que depende de si. Você mostra, confirma e segue. Essa é a vantagem silenciosa que separa quem pede licença de quem conduz com respeito. Se você chegou até aqui, receba o nosso reconhecimento. Você dedicou tempo para construir presença que não depende de aplauso e que melhora o que toca. O canal Código Estoico agradece a sua confiança e caminha com você nessa prática diária. Para firmar o compromisso e lembrar na hora certa, comente clareza. Que essa palavra acenda a sua bússola de manhã, proteja suas janelas à tarde e mantenha a vitrine limpa antes de cada encontro. Siga firme. Quando seus dias falam por você, o mundo entende a mensagem.